2026, com certeza, é uma das temporadas com mais blockbusters nos últimos 10 anos. Muitos títulos são aguardados, mas será que todos eles serão boas obras ou boas adaptações? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou o Indy Maromba. Galera, esse vídeo de hoje aqui é um vídeo aqui pra gente fazer a minha expectativa, as 10 mais aqui, sobre os filmes que estrearão nesse ano de 2026. Correto? Só que lembrando, não é o filme que eu acho que será o melhor filme do ano, os melhores do ano. É a minha expectativa, entendeu? É o que eu acho que vai acontecer com esses filmes. Eu numerei aqui, né, de 10 até o primeiro. De repente, o filme que está em décimo, ele surpreenda e seja talvez o quinto, quarto filme aí melhor do ano, entendeu? Mas é a minha expectativa, é o que eu acho, entendeu? Não é o que a mídia tá achando, o que as pessoas estão esperando. É a minha expectativa, certo? Então, antes da gente começar a nossa lista aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é importante. E os comentários, né, que vocês aprenderam a comentar agora lá, bonitinho. Fala pra vocês aí, nos comentários, quais são os filmes, não precisa falar 10 não, uns 3, 4 ou um só. Qual que é a maior expectativa de vocês aí pro ano de 2026? Qualquer filme que vocês estão esperando aí. Certo, galera? Então, bora começar lá então, no nosso primeiro aqui, na verdade, né? No décimo, né? Lugar da expectativa. O filme Disclosure Day, ou O Dia D, né? É isso aí, galera. O mestre Steven Spielberg está de volta. E mais um blockbuster com a temática de alienígenas, porém dessa vez em um tom mais sério e com um pé na teoria da conspiração. No trailer nós vemos o que parece ser a revelação de seres extraterrestres vivendo entre nós há muitos anos. O filme tem a data de estreia prevista para 12 de junho. O filme será protagonizado pela bela Emily Blunt. E, galera, Emily Blunt, todo mundo conhece, dispensa comentários, né? Uma atriz que veio despontando nos últimos anos aí, fazendo grandes trabalhos. E esse filme aqui, galera, é uma expectativa boa, porque ele veio do nada, não teve anúncio, sabe assim? Não teve um bafafá, tanto que foi pego de surpresa, esse teaser já saiu já, né? E é assim, galera, o filme ele é 12 de junho, né? Data do Dia dos Namorados, mas para nós parece que será dia 11 de junho, né? Mas 12 de junho lá nos Estados Unidos. E boas expectativas, porque Steven Spielberg, né? Aquela matemática boa, Steven Spielberg, filme de alienígena, igual a um blockbuster sempre muito bom, sempre história muito boa. E agora carregado e com essa teoria da conspiração sobre seres alienígenas que já estão vivendo entre nós. Será que isso é possível mesmo? Então a gente vai ter que assistir esse filme aí para entender o que é que está se passando nessa história aí, o que será essa revelação, entendeu? E é isso. Nosso décimo lugar, Disclosure Day, o dia D. E vamos lá então para o nosso nono lugar? Bora lá! Moana, a adaptação live action da animação clássica da Disney. Foi confirmado até o momento de que a história será a mesma do original, né? Da animação que nós tivemos lá. E não há motivos, né, para mudar, já que é muito boa, né, galera? Aquela animaçãozinha clássica lá, que foi nos apresentada acho que em 2016, se não me engano. A atriz Katharine Lagaia interpretará Moana. E a atração principal fica por conta do ator The Rock, que finalmente será Maui, depois de dar a voz aos personagens, né, nas animações aí, as duas animações anteriores. O filme tem data de estreia para julho de 2026, mas sem dia ainda confirmado. A gente não teve essa data ao certo qual será o dia, né? Até o momento, pelo menos, né? E o diretor, Thomas Kail. Galera, a expectativa é boa para esse filme Moana, porque a animação clássica é muito boa, a história é muito bem contada, tem todos os elementos. Se eles fizerem o mesmo que fizeram agora com Lilo e Stitch, seguir aquele roteirinho bonitinho, do frame a frame da animação, você fizer um live action, tem tudo para dar certo, sabe? Não muda história, não muda nada, as falas, deixa tudo do jeito que tá lá. E o plus a mais, a cerejinha do bolo, né? The Rock agora como Maui. Antes ele fazia só a dublagem do personagem, né? Lá nos Estados Unidos. E agora a gente vai ver ele em live action como Maui. E uma atração garantida com toda certeza, né? Eu tô na expectativa, eu gosto do filme original. Tem muita gente que não gosta, né? Eu gosto do Moana. Eu acho uma história boa. Certo? E vamos lá então. Oitavo lugar. Supergirl. The Woman of Tomorrow. Ou Supergirl,
A Mulher do Amanhã. E é o segundo filme, galera, né, na verdade, aí, desse novo DCU, do James Gunn, né? E o terceiro filme em que ela aparece, já que tivemos um filme original da heroína em 1984, não sei se vocês lembram, né? É um filme clássico, eu gosto muito. E em 2023, mais uma aparição dela no filme do The Flash. Porém agora é uma nova história, dentro de um novo universo. O filme é baseado na HQ, A Mulher do Amanhã, e nos apresentará uma Kara Zor-El vivendo desanimada em um planeta onde o Sol Vermelho diminui seus poderes. E é onde ela pode sofrer, né, efeitos de bebidas alcoólicas e outras coisas que normalmente o corpo dela não sofreria, né? A radiação do Sol Amarelo, do Sol Vermelho deixa ela mais fraca, os kryptonianos, né? E a atriz Millie Alcock interpretará a Kara, né, e a Supergirl. E o destaque fica por conta aí da aparição do Lobo, que será interpretado pelo Jason Momoa. A data de estreia é prevista para 26 de junho. O diretor, Craig Gillespie. E é isso, galera. Supergirl é uma expectativa aí. Eu tinha mais expectativas. Talvez esse filme ele tivesse lá para quinto, quarto. Antes da confirmação de qual é a história, né? Eu realmente não gosto dessa história da Mulher do Amanhã, do Supergirl. Eu acho que James Gunn ele errou, como ele está errando em algumas decisões dele ultimamente. Ele poderia ter pegado uma HQ da Supergirl mais esperançosa, sabe? Que poderia ser uma inspiração melhor para as meninas de hoje. Mas pegou uma HQ que, tá, vai ter o plot dela de redenção, depois ela vai mudar tudo, né? Ela vai sair desse clima que ela tá ali no começo do filme. Mas, tipo assim, heroína ficar bebendo, balada, essas coisas. Eu acho que não é um tom bom para você começar o primeiro filme de uma heroína, mas é a cabeça do James Gunn, né? Se ele acha que tá tudo certo e não está, quem somos nós, né? Mas, expectativas, eu tô mais um hype para a aparição do Lobo, né? Jason Momoa como Lobo. Eu acho que vai ser legal o personagem, pela que a gente viu no trailer, rapidinho ali, só um framezinho dele, mas a caracterização tá muito boa, aquilo que a gente esperava que seria mesmo. E vamos ver como vai ser o desenvolvimento do personagem. E também o plot de superação no filme da Supergirl. Se de repente ela terminar o filme de uma maneira diferente, mais esperançosa, né? Como a Supergirl que a gente aprendeu a gostar, vai ser legal. Mas é isso. Esse foi o 8º lugar. E bora aí para o 7º lugar. Vamos ver quem ficou aí. Street Fighter. O segundo filme da franquia a ser adaptado, né, em live action para o cinema, né? Já que nós tivemos aquele filme com o Van Damme lá da década de 90. E de lá pra cá, nos cinemas, não tivemos mais nada. Pois A Lenda de Chun-Li saiu direto para DVD. E o Assassin's First, né, que foi aquele filme incrível, foi para os streams, né? O canal do YouTube e depois para a Amazon Prime e outros streams aí. O filme terá os personagens clássicos dos games. Porém, a história ainda não foi revelada. Se ela se passará no período do Street Fighter Alpha ou Street Fighter 2, que é o clássico que a gente conhece. Prometendo boas cenas de ação e algumas boas caracterizações, o filme ele tem a ingrata missão de apagar os antigos que foram muito ruins, né? Aquele filme lá, antigão da década de 90 lá, e Lenda de Chun-Li, galera, pode esquecer. Né? Da memória dos fãs. E a data de estreia é 16 de outubro. Né? O diretor é o Kitao Sakurai. Destaque para o ator Andrew Koji, que será o Ryu, que é um artista marcial incrível e fantástico, galera. Eu confio muito, sabe? E o David Daltmalchian, que muita gente está criticando aí, ele será o Bison, né? As pessoas estão criticando porque ele não tem um shape, né, tudo. Eu também acho que tinha que ser alguém mais boladão, mais forte. Mas ele é um grande ator. Eu acho que o Bison desse filme, ele não vai ser o que a gente está esperando, aquele tipo de vilão físico. Ele vai ser um vilão que vai usar os poderes psíquicos. Acho que ele vai controlar a mente das pessoas, vai usar os poderes Psycho Power que ele tem, né? Eu acho que o vilão físico desse filme vai enganar muita gente. Vai ser o Akuma, que já foi apresentado. Certo, galera? Mas é isso, a expectativa para Street Fighter. É difícil, galera. É um filme difícil de fazer. Todo mundo sabe que Street Fighter... né, o pessoal falou, o cabelo do Gaio tá assim, não sei o que, a roupa tá assim, assim. Galera, quando você transpõe um filme, faz a transição do 3D, né, do 2D, para o nosso mundo normal, é complicado, galera. Cor de tecido, cor de cabelo nunca fica 100%, porque lá no jogo é legal, lá na animação é legal, lá no anime é legal, mas aqui no nosso mundo real é complicado. E eu tirei da lista, vocês vão reparar que o Mortal Kombat, ele estaria nessa lista, mas como eu podia escolher só um dos dois, eu escolhi
o Street Fighter porque eu tenho mais expectativa no Street Fighter do que o Mortal Kombat. Porque o Mortal Kombat é o segundo filme, já a continuação daquele que nós tivemos em 2022, que eu não gostei. Eu acho que não vai mudar muito, vai ser um filme mais ou menos aí. Então por isso que eu tirei da lista, galera. Mas se vocês quiserem incluir, se vocês acharem que vocês têm uma boa expectativa, eu não tenho. Então, essa é a expectativa dos 10 mais das minhas expectativas, como eu disse lá no começo do vídeo. Certo? Bora então. Sexto lugar, vamos saber aí qual que é o próximo? Masters of the Universe, ou He-Man, como o título ficará aqui depois, né? Na tradução certinho lá. Eu acho que eles vão até mudar o título lá. E é isso aí, galera. Segunda adaptação de He-Man para os cinemas, já que tivemos o filme lá de 87 com o Dolph Lundgren. Né? Um dos poucos dessa lista que ainda não saiu o trailer. Pelo menos por enquanto não saiu, galera. E dizem que será em fevereiro, né? Estamos aguardando a expectativa. Por isso ele está em sexto lugar, né? Tudo que sabemos do filme até agora foi as especulações e conjecturas feitas com base nas fotos de set de filmagem. E também na descrição do trailer, que foi exibida para uns influencers e youtubers americanos, lá nos Estados Unidos, galera. O filme ele começará na Terra, com o Príncipe Ada sem saber a sua verdadeira origem. E logo depois disso, a gente tem um encontro dele com a Teela. A Teela que veio aqui atrás do Ada, na Terra. E ela revela que ele é, provavelmente, né, galera, eles vão regressar à Terra Eterna para salvar o reino das garras do esqueleto. Ela vai revelar para ele que ele é o Príncipe Ada, ele não sabe das coisas nem nada. É o que eu acho, galera. Data de estreia, 4 de junho. Diretor, Travis Knight. He-Man e o Príncipe Ada serão interpretados por Nicholas Galitzine. E o destaque fica para os veteranos Idris Elba, que viverá o mentor, e o Jared Leto, galera, que será o esqueleto. O Jared Leto aí e o Idris Elba são dois grandes atores aí, conhecidos da galera, né? E é isso, vocês viram, né? Eu gosto muito de He-Man, mas ele está na minha expectativa em sexto lugar. Aquilo que eu falei, galera. De repente, pode me surpreender. Mas por que eu não tenho tanta expectativa? Porque é um filme difícil de fazer, galera. Não tem trailer ainda, eu não sei o que esperar, né? Que eu vi as fotos do set, de filmagem, vi a descrição dos caras que já assistiram o trailer, isso, aquilo, que tá assim. Tá... Só que os caras vão lá, eles veem o trailer, como é uma galera que quer agradar, né? O estúdio, não sei o que, ai, é maravilhoso, não sei o que, galera. Eu não vi, já amei. Sabe, eu tenho que ver aquilo, analisar o trailer, ver certinho, bonitinho, pra mim cravar a minha opinião, certo? Eu não fico indo pela opinião das outras pessoas. E eu sei que He-Man é um filme muito difícil. Pelo que eu vi de caracterização, tá legal o filme. Mas eu quero saber na hora dos efeitos especiais, galera. Porque é um filme muito difícil. Fazer Eterna. Os efeitos especiais, eles vão ter que gastar muito. Eu não sei se o orçamento foi tão grande assim para eles entregar uma qualidade boa. Mas vamos ver, né? Tá em sexto lugar. Ainda tem uma expectativa boa. Mas não uma expectativa máxima. Certo? Bora lá agora ver nosso top 5 aí. Quem são os 5 mais aguardados aí? Então, vamos lá. O quinto lugar. Dune, ou Duna. Galera, chegamos aí à terceira parte, né, da trilogia Duna, que foi baseada nos livros de ficção científica, com o mesmo nome, se vocês não sabem, né. Depois de um gancho incrível para a continuação desse próximo filme, que eu achei muito, muito legal, galera. Aquele finalzinho, aquela puxada, né, da carga dramática, né. Então, nesse filme, ele vai narrar, né, aquela profética Guerra Santa, né. Duna vai chegar ao seu final. O filme ainda não possui um trailer, e tudo que sabemos é apenas através da especulação vinda de insiders, né, que trabalham nos bastidores, as produções. Paul Atreides declara guerra ao Império e será seguido pela Casa Atreides e pelo povo do deserto, né, os Arrakis. Os exércitos de Arrakis lá, os Fremen, né? Não sei se vocês não lembram, né, dos filmes lá do povo do deserto. Provavelmente o Paul será reconhecido de vez como o Messias da profecia, que veio para libertar o povo e acabar com as guerras, né? A data de estreia é 18 de dezembro, é o que está mais longe. O diretor, Denis Villeneuve, um monstro, incrível, gosto muito. Timothée Chalamet interpreta o Paul Atreides, né? Foi na trilogia desde o início. E o destaque fica para a Rebecca Ferguson, que interpreta a Lady Jessica, que é um personagem incrível na história, faz toda a diferença. E a ela será atribuído uma carga dramática e de atuação muito maior nessa terceira parte. Espero que a Rebecca tenha feito jus, né?
tenha se entregado para o papel, porque a Lady Jéssica, sem dar spoilers, terá uma grande influência na história. Quem não leu os livros, né, não sabe o que eu tô falando. Quem leu o livro já sabe, por favor, não dá spoilers nos comentários aí. Mas é isso. Duna é um grande filme, galera, um grande blockbuster. Será o último do ano, provavelmente. O último grande filme do ano, 18 de dezembro, né? E é aquilo, galera. Espetáculo visual, trilha sonora incrível. Esse filme, ele carregará a maior parte da ação, né, onde a gente vai ter mais ação é nesse terceiro filme, que vai ter a chamada Guerra Santa. O Walt Disney declarou guerra ao Império. E será agora, galera, porque tem essa profecia do Duna, né? De que ele é o Messias, então realmente ele vai dizer, eu sou o Messias, eu vim acabar com a guerra, eu vim trazer a paz. Então é um plot fantástico, não tem como não ter expectativa para Duna. É um filme incrível. E aí, bora lá então, pra gente saber qual foi aí nosso quarto lugar? Acabando já, hein? Super Mario Galaxy. Chegou finalmente essa continuação, que a gente tá aguardando tanto, né? Bom, é a continuação do filme de 2023, expandirá o universo de Mario e nos apresentará outros mundos que fazem conexões com as passagens dimensionais nos canos. O filme irá introduzir a personagem Rosalina, que é um personagem muito legal nos games, além de Bowser Jr., que é um dos filhos do Bowser, né? Ou Koopa, como a gente conhece aqui na tradução. E o que promete nas novas aventuras, dá muitas dores, na verdade, promete muitas aventuras e muitas dores de cabeça, né? Para os nossos queridos heróis lá, o Luigi e o Mario. Data de estreia, 3 de abril, então tá pertinho aí, né? Daqui uns 3 meses aí. O diretor é o Aaron Horvath e Michael Jelenic, né? São 2 diretores. Com Shigeru Miyamoto, criador do jogo, ainda como produtor criativo deste filme. O que alivia o meu coração, porque o Shigeru Miyamoto estava no primeiro filme, Super Mario Bros., de 2023, e ele ainda está presente na produção. Então, galera, como criador da obra, ele está presente de alguma forma, ou como roteirista, ou como produtor, sempre é sintoma de que algo bom vai sair dali. Entendeu? Porque quando a pessoa que criou a obra não está a par do que está fazendo, não está ali cuidando, você pode ter certeza que vão deturpar a obra e a pessoa não está nem aí. O Shigeru Miyamoto, ele gosta do Mario, ele deve muito ao Mario, ele sabe que o Mario fez a vida dele assim como o Zelda. Né? E é isso, entendeu? Ele tem essa ambição de tornar o Mario ainda mais popular do que já é, se isso é possível, entendeu? E esse filme aí, galera, dispensa qualquer tipo de comentário ou resenha aqui, porque Super Mario é incrível por si só. Quem assistiu o filme lá de 2003 já sabe o que vai esperar. Tomara que seja algo mais ainda, né? Se fizer algo igual, pra mim, beleza, mas se conseguir fazer algo melhor, aí é a cerejinha do bolo, né? Eu gosto muito de Mario, gostei muito daquela animação do que eu vi, e espero me emocionar e me divertir novamente no cinema, aí em 2026. Certo? Bora lá então? Top 3? Vamos ver quem é o terceiro lugar dessa lista aí? Vamos lá. Spider-Man, Brand New Day, ou Homem-Aranha, Um Novo Dia, como ficou a tradução para nós aqui, né? O quarto filme da franquia, com Tom Holland, certo, galera? E será responsável aí por dar um start, né, nessa saga que continuará em Vingadores Doomsday e terminará em Vingadores Guerras Secretas. Com o primeiro trailer oficial prometido para janeiro agora, até agora tudo que sabemos são por parte dos vazamentos, né? E segundo eles teremos a aparição do Justiceiro, o Hulk e até Jean Grey, interpretada pela atriz Sadie Sink, que é a Max de Stranger Things. E isso é um hype gigantesco, galera. A Sadie Sink como Jean Grey, né, se for revelada, realmente é fantástico. A data de estreia é 30 de julho. Né? O diretor é o Destin Daniel Cretton. Tom Holland retorna como Homem-Aranha, o Peter Parker. Né? E os destaques ficam por conta de John Bertal, que será o Justiceiro, e Robert Downey Jr. como o Dr. Doom e uma possível aparição perto do final. Né? Nós não temos a confirmação aí, né, galera, de que o Robert Jr. vai aparecer nesse filme. Eu acho que com certeza ele vai aparecer, porque esse filme é o início dessa saga. Né? O Homem-Aranha está encarregado aí de dar esse start, esse início, esse comecinho aí. Eu acho que o Robert Downey Jr. como Dr. Victor Von Doom vai aparecer. Perto do final do filme, alguma cena aí. E o Peter Parker, o Homem-Aranha, vai ver ele sem a máscara e vai dar aquele choque. Porque, se vocês não sabem, né, o Robert Downey Jr. foi o Homem de Ferro. Só que nessa dimensão, de onde ele veio,
Lá ele não é Homem de Ferro, ele não é o Tony Stark. Lá é o Victor Von Doom, Doutor Destino. Então vai ser um impacto gigantesco, né? Porque o Peter viu ele morrer nesse universo deles ali. Incrível. Se a Marvel souber trabalhar isso aí, galera, é o bilhão garantidaço, talvez até mais, nesse Homem-Aranha só pela essa aparição. E Homem-Aranha dispensa comentários, né? Filme do Cabeça de T, nosso querido amigo da vizinhança, é sempre incrível. E eu espero que eles caprichem bastante em cenas de ação. Introduzam bem esses personagens, né? Tanto a Side 5 como a Jean Grey, tomara que seja confirmado. O Hulk e o Justiceiro. E outros personagens, galera. Foi prometido ter no mínimo uns 3, 4, 5 personagens a mais vão aparecer nesse filme do Homem-Aranha. Então vai acontecer muita coisa, acho que vai ser um filme grande. Provavelmente um filme perto de 3 horas aí. E a expectativa é incrível sempre, né? Se fala de Homem-Aranha, a gente já sabe o que esperar. Certo? Vamos lá então? Segundo lugar dessa nossa lista dos 10 mais expectativas. Bora lá! Avengers, Doomsday, ou Vingadores, Doutor Destino, como ficou a tradução oficial do filme aqui. E é isso, galera. Chegamos aí, né, ao ápice. O quinto filme dos Vingadores, né, da era MCU. Só o nome Vingadores no título já é o suficiente para levar ao hype de qualquer um. O filme será, ao mesmo tempo que o início de uma grande guerra, também uma grande celebração. Pois, não sei se vocês sabem, teremos as voltas confirmadas já do Capitão América, Thor e os X-Men da Fox, aqueles antigos e clássicos. E outros personagens que apareceram em Deadpool, né? Deadpool e Wolverine. E, aliás, muita atenção, pois esses dois, embora não foram confirmados, podem aparecer também aí nesse filme. Então, vamos ficar atento aí. E a data de estreia é 18 de dezembro, também vai ficar lá pro finalzinho, né? Bem próximo lá de Duna, né? E o diretor Anthony e Joe Russo, que são os famosos irmãos Russo, como nós conhecemos. Eles estão de volta. Robert Downey Jr., ele voltará, mas dessa vez ele vai vir como o Doutor Destino, o Victor Von Doom, galera, quando eu falei pra vocês do Homem-Aranha ali. E o destaque pode ficar com o Chris Evans, que além de interpretar o Capitão América, novamente, também pode ser o protagonista do filme, que seria a cereja do bolo, galera. Se eles trouxerem, já foi confirmado, o Chris Evans como o Capitão América, de volta mesmo no nosso mundo, não sei como é que eles vão fazer, que ele estava velho, como eu vou explicar, apesar que eu acho que é de um outro mundo. Vai vir um Capitão América de outro mundo pro nosso. Se ele for o protagonista do filme, esse filme dos Vingadores, ele vai lá pra cima, galera. E vai sair explosão de sentimentos aí e o hype puro, porque o Capitão América, como todo mundo sabe aí, é o primeiro Vingador, né? E ele ser o protagonista de fato, de novo, carregar o manto ali de Capitão América e ser o líder dos Vingadores novamente, nessa guerra vindoura que vai ter aí, só vai acabar em Guerras Secretas, é incrível, galera. Dispensa qualquer coisa aqui, falar de Vingadores, todo mundo sabe, né? Vamos ver aí agora, de novo, né? Os Vingadores estão na mão dos irmãos russos, né? Do Joe e do Anthony, que nos entregaram lá o Guerra Infinita e o Ultimato. Guerra Infinita muito, muito, muito bom. E o Ultimato um pouquinho menos, mas ainda foi bom, entendeu? Depois tivemos aí a fase horrível da Marvel, da barra Disney, que foi a fase 4, a fase 5, cheio de lacração, cheio de história ruim. Ninguém nem lembra dos personagens que apareceram ali. Parece que a Marvel quer voltar aos trilhos, né? E Homem-Aranha e Vingadores, nós teremos essa confirmação, certo? Do que realmente a Marvel quer. Ali a Marvel e a Disney querem para esse universo, né? Saber se eles querem de novo fazer as pazes com os fãs e entregar boas obras. Certo? E então agora está faltando só o nosso primeiro lugar, né? Quem será esse grande campeão de expectativas? Vocês já adivinharam? Você sabe quem é? Eu acho que vocês não adivinharam não. Vamos lá então? The Odyssey, ou A Odisseia, como sempre foi a tradução aqui do livro, né? Para nós aqui no Brasil. E, meu Deus, galera, esse é o filme que eu deposito as maiores expectativas no ano de 2026. Baseado no poema épico de Homero, a história narra a jornada de Odisseu de Ítaca na volta para casa após longos anos de guerra em Troia. Eventos acontecidos durante a batalha na cidade troiana fizeram com que Poseidon amaldiçoasse o guerreiro, mantendo-o no ar por longos anos, sem conseguir achar o caminho de volta para casa. A data de estreia é 16 de julho, tá? Meio do ano, né, galera? O diretor, ninguém mais e ninguém menos do que Christopher Nolan, que ganhou o Oscar por Oppenheimer, em seu trabalho mais recente, e responsável pelas obras fantásticas, né, galera, nesses últimos anos que marcaram a cultura pop, né? Nos últimos anos aí, incluindo a trilogia de Batman.
Odisseu será interpretado por Matt Damon, e no elenco ainda temos uma constelação de atores, que são Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Mia Goth, Ellen Page, Lupita Nyong'o e Zendaya. Tá. E aí, por que eu tô fazendo essa careta no final aqui? Eu tô com muito medo, galera, apesar desse filme ser a minha maior expectativa do ano. Porque eu gosto muito de mitologia grega, quem me conhece sabe, de contos mitológicos, nórdico, grego, mas o que eu sou mais apaixonado pelo grego. Eu gosto muito de Odisseia, tem um livro antigo da Odisseia, tem já li também a Ilíada, né, que é a Guerra de Troia, que é antes, anterior a esse. Gosto muito dos filmes antigos e essa história mexe muito comigo, é incrível. Quando anunciaram que o Christopher Nolan faria esse filme, eu nem acreditei. Eu tive dificuldade para dormir. Falei, meu Deus do céu, Christopher Nolan vai fazer Odisseia, cara. Isso é muito bom demais para ser verdade. Porém, nós sabemos que Hollywood passam por alguns problemas, certo? Alguns filmes para entrar em algumas categorias no Oscar, hoje em dia tem que ter uma cota, né? De etnias, de minorias e todos aqueles movimentos lá, né, sociais e políticos que tem lá. E o que acontece aqui, galera? Christopher Nolan, por uma pressão muito grande por parte do estúdio, por parte de quem está ali em volta, porque querem o Oscar, querem ir ao Oscar, querem ganhar premiações, ele teve que escalar aí a Zendaya para ser a Athena e a Lupita Nyong'o para ser a Helena de Troia, certo? Qual que é o problema nisso, galera? A Helena de Troia, na história, ela não é troiana, ela é grega. A Helena de Troia veio de uma cidade onde os gregos são muito, muito brancos, pálidos, claros, nem sol eles tomam. E a Lupita Nyong'o, quem conhece, é uma atriz negra, linda, muito talentosa. Eu gosto muito de Lupita Nyong'o. Vocês vão lembrar dela no filme Nós e no Pantera Negra. Ela faz a Nakia, a namorada do T'Challa, né? Ela é incrível, galera, sabe? Não tenho o que falar da atriz, mas não bate com a descrição da Helena de Troia. É uma lacração clássica. Nós temos daí Zendaya, que eu só vou dar uma breve descrição para vocês de como a Athena é descrita no livro. Uma mulher alta, forte, atlética, cabelos alvos, muito claros, nem loira ela tem o cabelo branco e os olhos dourados, como se fossem o sol e na sua plenitude é descrito lá. Não bate nada com a descrição da Zendaya, que a Zendaya nem negra, eu acho que a Zendaya é uma mulher mais moreninha assim, né? Não bate a descrição, então é uma lacração clássica, que é a troca da etnia dos personagens. Isso vai atrapalhar o filme? Eu acredito que não, e pelo amor de Deus, Christopher Nolan, não vai cagar nesse filme, meu Deus. Não faz isso não, senhor. Não faz isso comigo não. Eu acho que isso não vai atrapalhar o filme, certo? Porque o Christopher Nolan não costuma colocar diálogos e discursos políticos no filme. Se não tiver discursinho, se não tiver não sei o quê, e a Zendaya caprichar um pouquinho e dar um sorrisinho, porque ela tem uma dificuldade de sorrir, aquela moça, né? Ela sempre tá com aquela cara amarrada. Não vai atrapalhar o filme. Por quê? Porque no livro, a Helena de Troia e a Athena não são personagens que têm tanta influência e aparecem tanto. Tomara que elas não apareçam tanto, tomara que não tenham tanto tempo de tela, tomara que não tenham discursos políticos. Certo? Mas de resto, galera, a expectativa é enorme, já saiu o trailer está muito bom, fotografia, efeitos especiais, parece que ele vai entregar tudo aquilo que a gente quer, sabe? Figurino ali e tal. Tem os monstros da mitologia, o Ciclope a gente teve um vislumbre ali no trailer. Tem a Hidra para aparecer, tem vários deuses que aparecem na história. É aquele tipo de filme para encher os olhos. Filmes que eu falo, o cinema precisa desse tipo de filme, filmes épicos, cinema antigo, cinema com histórias boas contadas. E essa é a última grande chance da Odisseia ser contada, galera, no cinema. Se esse filme for ruim, se esse filme flopar, são muito grandes as chances de a gente não ver mais contos assim, sabe? Esses contos épicos, mitológicos, nórdicos, gregos, egípcios, persas, indianos. A mitologia no nosso mundo, até no Brasil, galera, a história dos índios, os indígenas aqui, nós temos uma mitologia rica. Mas os cineastas não fazem mais porque o público não compra mais esse tipo de cinema. Esse filme, sabe? É muito herói, é muito filme de terror, não sei o quê. Então eu amo esse tipo de filme, eu queria que esse filme fosse incrível, eu quero que esse filme bata bilhão,
E eu quero que o novo Christopher Nolan ganhe de melhor diretor novamente e a Odisseia seja o melhor filme do ano. De 2027, né? Porque vai ser em 2026, então 2027 só vai ser o Oscar. Mas é isso, galera. Expectativa são esses filmes, esses 10. Lembrando pra vocês que não é os filmes que todo mundo tá pintando que vai ser o melhor, é a minha expectativa, certo? De repente, alguns desses filmes aqui podem realmente ser ruins. A Odisseia pode ser um filme horrível, não quero que seja. Mas pode ser um filme ruim, né? É a minha expectativa. Essa é a minha lista. Então agora, abaixo nos comentários, vocês vão deixar a lista de vocês, aquilo que vocês acham que será, né, realmente aí, uns bons filmes que vocês têm a expectativa. E é isso, galera, né? Canal Geek Maromba, eu sou o Índio Maromba. Muito obrigado de verdade pela visualização de vocês, pelo tempo de vocês aqui nos vídeos, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Certo, galera? Então, um abraço e até a próxima!